Deixe-me dar um aviso muito importante que todos vocês que são membros da igreja precisam tomar conhecimento. O conselho se reuniu ontem e vem convocar a igreja para no dia 11 de julho se reunir em Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de pastor efetivo, presbíteros e diáconos, né? Tem presbíteros e diáconos vencendo o mandato no dia 16 de julho desse ano. São 4 presbíteros que vencem o mandato e 5 diáconos. Mas nós também temos 2 vagas no conselho que precisam ser preenchidas, além desses 4 presbíteros que vencem os seus mandatos. O presbítero Raul Ribeiro se mudou com sua família para o Rio de Janeiro e ficou a vaga em disponibilidade. Também o nosso presbítero amado Josimar Henrique, que faleceu há 2 anos, a vaga dele ainda não foi preenchida, porque na última eleição não houve, né, que alcançasse metade mais um. Para uma pessoa ser eleita pela igreja, ele tem que ter 50% dos votos da Assembleia mais um, né? Então, nós temos aqui os presbíteros Edson Vieira Santos, vencendo o seu mandato, juntamente com Esdras Reinô Gomes, Fernando Trajano de Arruda Júnior e Severino Bernardino Gomes, filho, juntamente com a vaga do presbítero Josimar Henrique, falecido, e do presbítero Raul, que se mudou e foi transferido para a igreja do Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro. Nós temos também os diáconos Aurilo Daniel da Cunha Figueiredo, Denis José Dias Nogueira Cavalcante, Fernando Albuquerque Ângelo, Heitor Arocha Barros e Klaus Wagner Pires, esses 5 diáconos vencendo o mandato, não é? Então, nós temos uma norma, e o pastor também está vencendo o mandato no final do ano. Então, nós temos uma norma aqui, que todos aqueles que vencem os seus mandatos de oficiais, pastor, presbítero e diáconos, eles precisam ser indicados pela igreja, né? A gente tem esse primeiro filtro. Uma eleição é a busca de entender a vontade de Deus para a vida da igreja, né? Então, os cargos de oficiais na igreja presbiteriana, pastor efetivo, presbíteros e diáconos, eles têm um mandato de 5 anos. Então, a cada 5 anos, essas pessoas precisam passar pelo crivo da Assembleia da Igreja para serem reeleitos ou não, né? Então, nosso primeiro processo aqui é que nós convocamos a igreja para se reunir no dia 11 de julho, em Assembleia Geral, às 10h30, após o culto da manhã. E nós estabelecemos que as indicações precisam ser da seguinte forma: elas vão acontecer a partir de amanhã até o dia 6 de junho, ou seja, temos 20 dias aí, aproximadamente, para que a igreja reflita e reindique esses nomes aqui, ou indique novos nomes que julgam ter dons na área de ensino e pastoreio, presbíteros, e na área de serviço, de assistência aos santos, diáconos, né? Então, de 16 de maio a 6 de junho é o prazo, né, para que esses nomes sejam indicados ao conselho da igreja. Uma indicação precisa ter um apoio de 15 assinaturas, né? Então, se você tem o interesse de indicar o nome, você precisa de 15 outras pessoas que apoiem esse nome e que assinem a indicação, que será entregue ao conselho até o dia 6 de junho, tá certo? As indicações, tem um detalhe aqui importante nas indicações: o candidato a ser indicado, as pessoas que apoiam a sua indicação não podem ter relação familiar com ele, né? Então, não pode ser uma família. A esposa não pode indicar o seu marido, o filho não pode indicar o seu pai, né? Então, não funciona assim. Tem que ser pessoas que não estejam ligadas familiarmente à pessoa para indicar, e assim dar autenticação à indicação, tá certo?
Essas indicações serão apresentadas ao Conselho até o dia 6 de junho, e do dia 7 de junho a 2 de julho, o Conselho vai, então, avaliar essas indicações, ver se todas as 15 assinaturas estão de acordo. Precisa ser membro da igreja, em plena comunhão, civilmente capaz, tá certo? Para poder apoiar a indicação. O Conselho avalia se as assinaturas são todas de pessoas membros da igreja, em plena comunhão da igreja. O Conselho convida essas pessoas indicadas para ter uma conversa com eles, para ver se eles aceitam a indicação, para ver a sua vida espiritual, moral, familiar, né? E para serem treinados, uma vez que são acolhidos as indicações ao Conselho, essas pessoas são preparadas, instruídas do que é o serviço pastoral de um presbítero, o que é o serviço de assistência aos santos de um diácono, né? Então, a gente instrui na Bíblia, instrui na Constituição, passa esse período, e então, no dia 4 de julho, um domingo anterior ao domingo da eleição, o Conselho fala à igreja, aqueles que foram aprovados, passaram pelo treinamento e pelo preparo, e que estão agora sujeitos, então, à eleição, né? Então, nós vamos deixar isso no site da igreja, no boletim de todo domingo, para que vocês conheçam muito bem como funciona isso, né? E então, no dia 11, acontecerá a assembleia, a eleição. Para que uma pessoa seja considerada eleito, tem que ter 50% dos votos mais um, né? Metade mais um. E no domingo posterior, dia 18, se dará então a ordenação de algum que ainda não seja ordenado e a instalação deles no cargo, no serviço, pelo período de 5 anos, a partir do dia 18 de julho, quando serão, então, empossados aqui na igreja, tá bom? Então, pastor precisa ser avaliado pela igreja e indicado se a igreja está satisfeita com o trabalho que ele está fazendo, pastor efetivo, né? Presbíteros também e diáconos também, tá certo? Esse aviso é muito importante para a vida da igreja, ok? Se também a igreja entende que tem outros nomes, né, deve indicar. Se tem sugestão de um outro pastor, deve indicar, para que a igreja, então, possa fazer essa eleição, buscando entender a vontade de Deus da forma mais plausível possível, mais clara possível, para que a gente possa buscar entender. É importante que a gente leve em consideração, a igreja vai ser instruída com relação a isso, o princípio que a gente encontra lá em Atos capítulo 13, versos de 1 a 3, quando a igreja se dispõe na mão de Deus para fazer a obra de evangelização e anúncio no mundo, plantar igrejas no mundo. A igreja apresenta 5 nomes da sua liderança para que o Espírito Santo de Deus mostre à igreja qual daqueles ele quer. Então a gente entende que essa questão de ofício na igreja não é uma questão de capacidade apenas, mas de entender a vontade de Deus. Quando a gente faz uma eleição na igreja, a maior preocupação e a preocupação principal de todo crente é orar por isso, jejuar a Deus por isso, para entender a vontade de Deus, a vocação de Deus. Quem Deus tem separado para essa obra, para essa função, quem Deus tem preparado para essa obra, para essa função, tá bom? Então, a igreja não tem democracia, ela tem teocracia. Ela procura entender a vontade de Deus e não necessariamente a nossa vontade, né? Fora dessa vontade de Deus. A gente entende que Deus, pelo consenso da maioria, manifesta o seu querer, mas é importante que a gente busque compreender isso, tá certo? Então, está aí dado o aviso para que todos vocês possam tomar conhecimento. Eu peço ao pessoal aí da mídia que deixe esse aviso também, né, ficar gravado aí, para que as pessoas tenham conhecimento disso, ok?